fazer mais um vídeo de máscara anatômica. Eu já mostrei um com acabamento. Hoje eu vou mostrar um outro acabamento bem mais simplificado. Vocês vão observar que existem várias maneiras de fazer o mesmo produto. Tudo vai depender da complexidade, da forma que nós damos o acabamento a esta peça. Hoje eu vou trabalhar com uma sobrinha de tecido, ele é um algodão, 100% algodão, ele é um favinho de mel, ele tem um detalhe de favo de mel. Isso aqui foi uma sobrinha de uma fronha que eu diminuí. Então vocês observem que é possível fazer de qualquer retalhinho, um pedacinho de tecido, ó, como eu vou querer ela dupla, esse pedaço de tecido aqui é o suficiente para nós fazermos, e o reaproveitamento de um tecido. Ao escolher o tecido para a máscara de vocês, uma das coisas que é importante, é bem legal de ter, é já o molde. Que daí vocês vão procurando o pedacinho de tecido que vocês precisam, lembrando que tem que ser duplo, e vocês já encaixam no molde e verificam, ok, ó, esse aqui é um retalhinho, é uma sobrinha de tecido, mas que vai dar certinho. Outra coisa bem importante, depois que vocês escolheram o tecido, é verificar se de fato é um tecido que vai dar a proteção que vocês precisam. Então vocês peguem um spray de água, coloquem o tecido esticadinho e esborrifem, coloquem água. Se esta água, se as gotículas não saírem para o outro lado, sim, é um tecido adequado para fazer a máscara. E se esse assunto te interessa, aproveita agora e já te inscreve lá no meu canal. Isto vai me motivar a trazer vários temas referente à modelagem e costura. Primeiro, nós vamos fazer um molde. Daí fica mais fácil, inclusive, para selecionar retalhos de tecido tendo o molde em mão. Nós precisamos de medidas, então a primeira medida é de orelha a orelha, de uma ponta da orelha a outra. Eu vou colocar aqui 28 centímetros. Outra medida que nós precisamos é da raiz do nariz até a ponta do nariz, e depois da ponta do nariz até a ponta do queixo. Com essas três medidas, nós confeccionamos o molde. Traçamos uma linha aqui, esquadramos uma linha aqui. Nesta linha aqui, nós vamos colocar metade da medida de orelha a orelha. Por que metade? Porque nós vamos trabalhar esta metade. Quando cortarmos o tecido duplo, sai os dois lados. A metade de 28 é 14. Então, aqui colocamos 14 centímetros. Metade. Nesta parte aqui, no sentido vertical, nós vamos colocar a medida que eu tirei da raiz do nariz à ponta do nariz. Na minha medida foi 4. Depois, nós colocamos a medida da ponta do nariz à ponta do queixo, que foi, para mim, 8 centímetros. Depois, a medida de baixo é o que vai ficar abaixo do queixo. Eu costumo colocar a mesma medida do nariz para cobrir bem, ficar bem coberto. Então, vamos colocar mais 4 centímetros. Então, o nosso retângulo vai ser aqui 14 e aqui vai ser 4, 8 e 4. Então, vai ser 16 centímetros. E fechamos este retângulo. Traz para cá e traz para cá. Fazendo um retângulo fica bem mais facilitado o entendimento, ok? Então agora nós queremos fazer a anatomia. Aqui eu vou colocar 4 centímetros, que é a curvinha do nariz. Isso depois vocês podem fazer testes. Esta medida aqui ela pode alterar. Eu tô colocando com 4. A mesma medida eu coloco aqui embaixo, 4 centímetros. E aqui nós vamos fazer uma curvinha. Pode ser a mão livre ou pode ser com a curva francesa, tá? Para nós fazermos essa curva, antes aqui nós precisamos uma medida. Nós precisamos a metade desta medida aqui. Então, temos aqui 16 centímetros, se eu não me engano. Vamos verificar aqui.
Isso aí, ó, 16 centímetros. Metade do 16 centímetros vai ser 8. Então, exatamente aqui colocamos um ponto. Esse é o ponto de referência. Este ponto aqui, ele fica próximo à boca. É onde a gente quer o maior volume para conseguir respirar e falar com tranquilidade. Então, aqui, ó, agora nós vamos fazer uma curva. Essa curva pode ser aqui. Vamos verificar se aqui, ó, dá para ser feita aqui também, ó. Nós trabalhamos uma curva, que é a anatomia, ó. Fazemos aqui, e agora viemos aqui e fazemos novamente. Ó. Vocês observem aqui, ó, que esse ponto aqui do nariz e o ponto do queixo não precisa encostar. Essa distância aqui é tranquilo, é só para nos dar um norte para fazermos esta parte arredondada. Eu reforcei aqui com uma caneta vermelha para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, aqui baixamos 4, aqui também 4 e 4. Isso, minhas medidas. Vocês verifiquem as medidas de vocês. Agora, nós precisamos fazer o caimento aqui em cima do nariz e aqui abaixo do queixo para ir de encontro à orelha. Aqui na minha medida, que eu tenho 16 aqui, eu vou fazer um caimento de 5 centímetros e vou subir aqui também 5 centímetros. Ela vai vir para cá e eu preciso que esta medida aqui seja próxima à orelha. Ela vai fazer esse caimento aqui, isso aqui vai ficar próximo à orelha. A minha orelha aqui, ela tem uma medida de mais ou menos 6 centímetros, por isso eu coloquei essa medida. Então, vocês verifiquem como vocês querem, porque se nós deixarmos muito larga, o elástico não vai fazer a volta por dentro, o elástico vai prender nos cantos. Se ficar muito larga, a máscara vai dobrar, então vai entrar ar, vai entrar por aqui, não vai ficar fechadinha, tá? Por isso eu tô fazendo essa medida aqui. Então, agora, nós vamos fazer este caimento aqui. Em cima do nariz, eu vou usar esse aqui, ó. Mas aí, vocês não têm régua, vocês fazem à mão. E isso aqui, ó, pode fazer arredondadinho aqui, daí vocês veem como querem fazer. Vou fazer desta forma aqui. Aqui, eu vou fazer uma medida reta, vou colocar uma linha reta. Ó, ela vai fazer isso aqui, ó, tá? E aqui está, mais fechadinho, porque o elástico não vai passar por dentro, o elástico vai vir por fora. Então, se faz muito aberto, ele fecha, ok? Aqui não tem margem de costura, essa parte aqui vai ser dobrada. Então, aqui, ó, nós dobramos o tecido, é uma dobra. Precisamos de margem de costura aqui e margem aqui. Eu uso uma máquina industrial. A minha margem de costura, normalmente, eu uso o pé calcador, que é 0,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma medida de 0,5. Esta margem, vocês colocam, é critério de vocês. Para quem não sabe, a margem de costura é aquilo que vai ficar por dentro. É o que não vai, que não vai tirar das medidas, tá? Então, coloquei 0,5 aqui. Aqui em cima também, ó, vou colocar uma medida de 0,5, pode ser de 1, aí depende do que vocês quiserem, ok? Não temos margem aqui, aqui eu coloquei de 0,5, aqui não precisa de margem, eu não vou colocar margem, porque aqui eu já coloquei bem próximo à orelha, e então vai sobrar um pouquinho, também encostando na orelha não fica confortável, tá? Então aqui, quando botar a margem aqui, já absorve. Aqui eu já estou com o molde cortado. No tecido nós vamos ter que cortar 4 vezes, sempre alinhando ao fio do tecido, e esta parte aqui vai ser dobrada, tá? Então o tecido que eu mostrei para vocês era esse aqui, ó, dobro aqui novamente, alinho aqui e agora eu coloco o molde, acerto ele e acomodo bem aqui, ó. Essa parte bem retinha, aqui assim, ó, e aqui está, quase que faltou um pouquinho aqui, tá? Mas essa parte, se diminuir um pouquinho, só não vai estar tão próxima da orelha, mas tá tudo ok.
E aqui está as duas partes cortadas. Eu falei para vocês que era cortar 4 vezes. Quando nós dizemos aqui cortar 4 vezes, teríamos que ficar com 4 pedaços. Eu me distraí, nós não temos o corte aqui, então não é 4 vezes, é 2 vezes, tá? Nós vamos cortar 2 vezes porque nós ficamos com 2 pedaços de tecido, tá? Ele não vai ter costura lateral, aqui não vai ter costura, ele só vai costurar no centro, embaixo e em cima e colocar o elástico. Primeira coisa que fazemos é colocamos direito com direito e vamos costurar nas partes curvas dos dois lados. Feito a costura e os piques, agora nós vamos fazer o fechamento embaixo e em cima. Para isso, nós precisamos cuidar pelo lado direito a costura e acertar bem o avesso com o direito, sendo que na parte interna nós tombamos uma margem para cada lado e isso não vai dar um volume em cima do nariz e no queixo. Acertamos aqui, bem no cantinho agora, nós vamos colocar o elástico. Se não tiver elástico, não tem problema. Pode ser uma cordinha, pode ser um elástico feito da própria malha, de malha fica super bom o elástico. Esse elástico que eu coloquei aqui, eu medi na minha orelha com 15 centímetros, porque eu quero que fique com 13. Eu vou gastar 2 centímetros de margem, um de cada lado, porque eu tenho meio de margem aqui de costura e eu vou dobrar mais meio aqui para o elástico ficar bem firme. Então, eu faço uma dobrinha e ele fica melhor. Vou fazer dos dois lados, então já vou prender este aqui e coloco o elástico do outro lado. Essa questão da medida, que eu coloquei 15 para mim, cada rosto vai ter uma medida. Esta medida vai depender do tamanho, da largura do rosto e também da elasticidade do elástico. Cada elástico tem uma tensão, cada marca trabalha com uma tensão. Então, vocês não podem pegar medidas prontas, vocês precisam medir no rosto para ver exatamente qual vai ser a medida que vocês precisam, ok? Agora, nós vamos costurar, ó, o elástico já tá aqui dentro. Eu escolho começar a costurar na parte de baixo, porque eu vou ter que deixar uma aberturinha para desvirar a máscara. E nesta aberturinha eu vou colocar um aramezinho, esse aqui é um arame de embalagem, na parte bem de cima do nariz, para conseguir acomodar bem em cima do nariz. Por isso eu deixo a abertura na parte de cima. Parte de baixo feita, já tá preso o elástico. Agora, vou fazer a parte de cima. Mesmo cuidado agora no tombamento, ó. Como eu saí virado pro lado de lá, coloco pro lado de lá. Aqui eu saí pra cá, trago pra cá, ó. Faço pra não amontoar, novamente eu tenho esse mesmo cuidado. Acerto aqui. O elástico também eu preciso cuidar para ver se ele não vai ficar torcido lá dentro, ó. Então, eu vejo se ele tá direitinho, acomodo aqui e faço aquela viradinha que eu quero. Lembra? Para dar uma segurança melhor ao elástico, que às vezes ele pode romper. Faço a mesma coisa do outro lado e costuro. Lembrando que na parte de cima, em algum ponto, nós vamos deixar uma abertura o suficiente para conseguir desvirar essa máscara, tá? Então, precisamos deixar uma abertura.
E aqui está a máscara costurada toda do avesso. Agora precisamos desvirar. Eu deixei um buraquinho bem pequenininho. Então assim, ó, eu tenho este aqui que eu gosto bastante de usar ele. Eu começo levando essa quantidade aqui, o tecido da ponta até o buraquinho. Ó, acho que nem vou precisar desta. Aqui, ó, tá saindo. Pegamos um material com uma pontinha e acertamos bem a parte dos cantinhos, para ele ficar bem certinho com a margem de costura. Ó, alinhamos bem os cantinhos. E neste buraquinho aqui que eu deixei para desvirar, é onde também eu vou colocar o aramezinho. Poderia já fazer o pesponto, fechando o buraquinho e passando o arame, mas esse tecido aqui ele desfia muito, então o ideal é já colocar o arame e pespontar depois, acomodar bem o arame bem lá no centro e depois eu pesponto, porque senão eu não vou conseguir passar esse aramezinho aqui, ó. Então eu já ajeito ele aqui dentro, centralizo bem ele e agora eu vou fazer um pesponto aqui já com o aramezinho acomodado. E aqui está, ó, o pesponto e o aramezinho ficou por cima do pesponto. Ele serve para acomodar bem em cima do nariz. E aqui está a nossa máscara, bem coberta, bem anatômica. Vocês observem que aqui, ó, ficou ainda uma folguinha. Vocês lembram que quando eu estava fazendo a modelagem do retângulo, eu desci 5 e subi 5 e disse que isso aqui era a medida da orelha? No meu caso aqui, ó, poderia ser um pouco mais, eu poderia ter subido 7 aqui. E isto é uma coisa que a gente vai observando quando vai fazendo a modelagem, que às vezes precisa fazer certas acomodações. Eu fiz a máscara num único tecido, mas é possível usar 2 tecidos, porque ela é reversível, é possível usá-la dos 2 lados e pode até fazer 4 pedacinhos de tecido e ela fica bem divertida. Tu gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe com os amigos.